Hoje nós vamos fazer uma live o tanto quanto necessária, né? Nós tivemos aí recentemente algumas divulgações, é a nossa primeira live agora em 2023, e nós propositalmente escolhemos esse tema em razão do problema, né, que nós estamos vendo aí nas mídias relacionado a uma notícia que as pessoas vendem só a manchete, né? E infelizmente as pessoas hoje estão vendendo, a gente não sabe se é por desinformação ou se é intencional, com o objetivo aí de causar um barulho social, até porque nós passamos o ano passado essa questão de polarização, né, nas redes sociais, envolvendo questões políticas, questões legais, e então a gente percebeu através das redes sociais e das conversas com as pessoas que esse tema é necessário ser debatido, é necessário ser esclarecido, porque sabemos que isso é um problema, né? A desinformação, infelizmente, ela tem causado sinais de violência e sinais de medo, né? Tem pessoas que estão intencionalmente utilizando isso para gerar um caos social, que a gente ainda não entendeu quem está se beneficiando com isso. Então, a gente selecionou essa questão do STF, onde o STF discutiu, e vai ainda discutir ou não, né? A gente vai esclarecer isso durante a live. Essa questão é se a gente vai poder demitir a pessoa sem justa causa ou não. Isso está gerando insegurança para os empresários, e aqui quando eu digo isso eu falo dos pequenos e médios empresários que às vezes o negócio está fomentando, pretende contratar, mas está com medo porque falaram que agora não vai poder mais demitir se não for por justa causa. Então, esse bate-papo é interessante porque vai esclarecer esses pontos para vocês que estão passando. Se quiser deixar uma pergunta, se quiser comentar alguma coisa, fique à vontade, manda no chat para a gente, ou depois você pode deixar nos comentários. E é isso, né, doutor Dênio? Eu acho que Sim. Falar sobre esse tema, nesse momento, é de grande importância, porque as mídias elas vieram para auxiliar o progresso da humanidade, mas infelizmente tem muitas pessoas mal intencionadas, né? Com certeza. Então, pensando dentro desse cenário, e até começando já esclarecendo para o pessoal, o que o STF vai julgar? Que história é essa que não vai poder mais demitir as pessoas sem justa causa? Procede isso ou não? Não procede. Primeiro, a gente precisa entender o que é a OIT, a Organização Internacional do Trabalho. Qual que é a função dela no mundo trabalhista, vamos dizer dessa forma, né? A OIT, ela é uma agência ligada à ONU, a Organização das Nações Unidas, e tem como finalidade, principalmente, a proteção do direito dos trabalhadores, a fomentação da produção e a pacificação das relações trabalhistas. Primeiro ponto que a gente precisa entender. Mas como é formado essa OIT? Ela é formada por representantes dos Estados-membros, ou seja, dos governos, por representante dos empresários e por representante dos trabalhadores. É uma organização tripla, visando essas três coisas que eu trouxe, né? Que estão vinculadas aí ao mundo do emprego, ao mundo do trabalho. Em algumas situações, dependendo do contexto histórico em que se vive, do contexto econômico, essas três figuras, governo, empresários e trabalhadores, se unem, sentam numa mesa para discutir um determinado tema. Daí surge a convenção. No caso nosso aqui, a chamada Convenção 158, que trata do término da relação de trabalho. Né? O que aconteceu? Em 1996, o Brasil, junto com outros tantos países, inclusive europeus, que até hoje são signatários dessa convenção, também assinou embaixo. Acolheu aqui no ordenamento nosso as diretrizes dessa convenção. Ocorre que, passado cerca de 10 meses,
em vista justamente dessa ideia que foi propagada já na época, que já não ia poder mais mandar embora sem justa causa, que o trabalhador ia ter um contrato perpétuo dentro da empresa. E isso acabou gerando uma confusão na sociedade. O então presidente Fernando Henrique Cardoso foi lá e tirou o Brasil dessa convenção. Ocorre que, posteriormente, foi questionado a constitucionalidade, desse ato do Fernando Henrique. Se ele fez essa denúncia, ele retirou o Brasil de forma unilateral, quando a Constituição prevê esse ato subordinado à deliberação do Congresso Nacional. O que o STF, na verdade, está discutindo não é nem o mérito da Convenção Convenção 158, não é nem o mérito, não é nem os objetivos, não é nem as diretrizes no primeiro momento. O que está sendo discutido é se esse decreto de Fernando Henrique Cardoso é constitucional ou não. Se precisa passar pelo crivo do Congresso ou não. Ninguém está dizendo nisso. Deixa bem claro, né? Desculpa interrompê-lo, mas claro. A gente poderia traduzir isso até para combater a falsa ideia de que hoje se tem de que o país ele é regido e governado por uma pessoa só. E não. Né? Nós temos o Congresso, então, assim, nesse caso, o presidente, na época, quis resolver na canetada, sozinho. Não, o meu país não vai participar desse negócio aqui, porque ele viu o problema que estava causando. No entanto, a gente tem uma legislação que fala que ele não pode fazer isso sozinho. Ele deveria ter consultado o Congresso e falado, e aí, senador, deputado, o que vocês acham? São a favor da gente sair fora ou não? A gente fica ou sai? Então ele deveria ter consultado primeiro antes de fazer. E esse é um grande problema que nós estamos enfrentando de uns tempos para cá, em que os presidentes, os governadores, com essa falsa sensação social, a gente entende que a sociedade acha que o representante é o que manda, né? E é assim. Então, a nossa representatividade, ela vem de 3 poderes. E aí, nessa ideia que o Fernando Henrique, na época, quis tirar da reta, ele fez errado, né? Independente do mérito, igual você falou. Nós não estamos entrando no mérito se está certa a convenção ou não. Mas ele fazer isso de forma sozinha, sem consultar terceiros, é o que está sendo discutido lá no STF. Está certo sair fora ou não? Né? Essa conduta de tirar o país. Então, é bom que a gente entenda que existe essa distinção e o que está sendo discutido. Porque o STF não vai entrar no mérito, né? Até porque tem alguns problemas dentro desse mérito, né? Sim. A questão do mérito, vamos lá, o que a convenção, na verdade, ela traduz? Ela traz diretrizes, princípios, para que cada Estado que é signatário dessa convenção, ele possa, a partir de uma discussão com o seu Congresso, com seus deputados, com seus representantes, criar uma lei que regule essas diretrizes dentro de cada país. A convenção, quando a gente fala, quando o pessoal está com medo de só poder despedir em razão daquele rol de dispensa por justa causa que a gente tem na CLT hoje. E não é assim. A própria Convenção 58, ela vai trazer lá no artigo 4º que a rescisão contratual, o término do contrato de trabalho, vai ter que ter uma causa justificada, que é diferente de justa causa. Até porque o que está diferente. Confundindo. Justa causa é aquele rol que está previsto. Perdão. É aquele rol que está previsto na CLT e que está intimamente ligado a condutas graves por parte do trabalhador. Sim. Causa justificada no entendimento da convenção está relacionado à capacidade técnica do trabalhador, mas a capacidade financeira da empresa, ou a capacidade financeira da empresa. Então, se o trabalhador, eventualmente, apresentar
uma dificuldade técnica, uma dificuldade de relacionamento dentro da empresa, ou a empresa estiver com problemas financeiros para estar pagando aquele funcionário, vamos falar assim, isso, para a convenção, seriam as causas justificadas. E por que isso? Hoje no Brasil, desculpa, hoje no Brasil a gente vê uma alta rotatividade de força de trabalho. E a gente sabe que a falta de trabalho, a falta de emprego é um drama psicológico para diversas famílias. Não só psicológico, um drama material. Por outro lado, a gente às vezes observa, principalmente em grandes corporações e grandes empresas, um uso indiscriminado da demissão. Hoje está difícil. Da demissão sem justa causa. Por exemplo, nós nos deparamos, temos dados sobre isso. A mulher volta da estabilidade de gestante. Há 2 meses ela é mandada embora. Acaba a estabilidade, ela é mandada embora. Eventualmente a pessoa precisa se afastar em razão de doença. Volta, apresenta atestado, por algum motivo, é mandada embora. Então, percebe um uso indiscriminado desse direito. O que a convenção vem tentar relativizar ou proteger. Mais recentemente, a gente vê até demissão por opinião política. Não te percebeu? Entendeu? Então, nós tivemos isso. Então, o que a convenção vem trazer são diretrizes para evitar esse tipo de situação. Percebe? E mesmo assim, pode falar. Não, esse é o ponto de achar um equilíbrio, né? Dentro de tudo isso, para eles poderem também regulamentar a situação. E qual é o ponto que dentro do que você mencionou, que eu acho interessante as pessoas observarem? Você mencionou causa justificável e justa causa. São 2 situações, muito embora, no primeiro momento, para quem lê, bate o olho assim e fala, nossa, é a mesma coisa? Não é. Não é a mesma coisa. Um exemplo, você mencionou da convenção. A convenção fala causa justificável. Pois bem, a gente tem que entender o seguinte, a demissão por causa justificável não necessariamente ela é justa. Você simplesmente está apontando para aquela pessoa que você está rescindindo o contrato com ela por esse motivo. Então, vou dar um exemplo. Olha, eu estou demitindo você porque nós, nesse momento, estamos passando uma crise financeira na empresa. E isso é uma causa justificável. Atualmente, o empregador não tem essa necessidade de falar assim, olha, eu estou te mandando embora por isso, por aquilo. Ele simplesmente pode chegar e falar, tchau, não quero mais você, estou pagando os seus direitos trabalhistas, estou dando as guias para você dar entrada no seguro-desemprego e coisas do gênero. Então, assim, há uma indenização e o trabalhador não é deixado, na sua grande maioria, porque a gente sabe que também tem muita empresa, muito patrão, que se esforça para pagar a rescisão, né? Então, assim, há um esforço para poder pagar essa pessoa e ela seguir o caminho dela. Então, existe uma indenização, a pessoa não está na mão do nada. Então, existe esse ponto. Agora, a justa causa é um outro cenário. É o cara que chega bêbado, o trabalhador chegou bêbado no trabalho, ele é motorista, chegou bêbado no trabalho. Você pode mandar ele embora por justa causa. O funcionário que furtou a empresa, o funcionário que chegou lá e bateu num colega de trabalho, xingou o empregador, ofendeu a imagem da empresa em redes sociais. Condutas graves, né? Condutas que são justas para demitir esse trabalhador. Então, eu até uso assim, a seguinte linha de raciocínio. Toda justa causa tem uma causa justificável. Mas nem toda causa justificável é uma justa causa. Parece um paradoxo, mas são situações diferentes. Então, para as pessoas que acompanham esse tipo de assunto, tem que entender, existe uma diferença.
E aí o empregador, então, ele poderá demitir o funcionário, ele só vai ter que justificar. Então vamos pensar assim, eu gosto de pensar no pior cenário. Vamos pensar no pior cenário, aonde o STF vem e fala, olha, o que o Fernando Henrique Cardoso fez lá na época está errado. Então essa convenção passa a valer novamente no país. Tá, ela passando a valer novamente no país, ela precisa do quê? De algumas legislações para regulamentar o que está lá. Por quê? Conforme bem você disse no começo, a OIT ela é uma organização internacional, então ela não consegue regulamentar especificamente as questões de cada país, porque tem a legislação própria, tem questão cultural, tem todo um aspecto envolvendo que não pode vir uma norma e valer para o mundo inteiro. Então, o que esse pessoal faz é o que? Nós vamos fazer uma legislação geral, a gente pega esse geral que dá para aplicar em tudo, que não vamos entrar na questão cultural, e aí você pega aquelas regras para a sua cultura e aplica naquilo que for cabível. Faz uma lei específica, regulamenta. Então, esse é o ponto. Essa OIT, ela precisa de uma lei do Brasil regulamentando essa situação. Se nós não temos essa lei, por mais que o STF venha agora falar assim, olha, está valendo ela aqui, nós não temos a legislação. Então, os nossos representantes vão ter que se mover, se mexer para fazer e resolver esse problema. Aí eu te pergunto, doutor, hoje não tem essa lei, certo? Hoje nós não temos uma lei expressa regulamentando essa situação. O que acontece se essa lei, o STF falar e voltar a aplicar essa convenção? O que a gente teria de imediato? De bate-pronto. De bate-pronto. Existem duas possibilidades. O decreto julgado inconstitucional, primeiro, ele pode fazer com que a convenção volte a valer. Uma segunda hipótese, o STF pode, falando num termo para todo mundo entender, lavar as mãos e pegar e jogar esse decreto para avaliação do Congresso. Né? Então, nós temos essas duas possibilidades, essas duas hipóteses de imediato. O que a gente pode trazer é que, já na legislação trabalhista, nós já temos alguns princípios derivados dessa convenção já aplicados. Você falou da indenização. A Convenção 58 também fala de uma indenização em caso de dispensa arbitrária, dispensa sem causa justificada. Hoje nós temos a indenização equivalente a 40% do saldo do FGTS. Como você disse, feito o pagamento, a demissão essa demissão sem justa causa está indenizada. E aí o trabalhador, via de regra, né, vai poder se sustentar até o seu reingresso ao mercado de trabalho. Um outro princípio são as chamadas estabilidades. Estabilidades por razão de gestação. Por mais que a gente tenha esse problema, que depois que a mulher volta, ela, na grande maioria das vezes, ela é dispensada. Estabilidade em razão de filiação em cargo, em algum cargo no sindicato, né? Então, alguns princípios já foram trazidos para a legislação. O que realmente falta é o Congresso, caso essa convenção volte a valer, é o Congresso trazer uma lei que regulamente a situação. Por quê? A própria Constituição Federal, lá no inciso 1º do artigo 7º, já prevê a proibição da dispensa arbitrária ou sem causa justificada. Só que vincula isso a uma lei que regulamente. Então, perceba que o que não se tem. Então, perceba, para quem está nos ouvindo,
a coisa não vai ser aplicada, os efeitos não vão surtir do dia para a noite, porque precisa de uma lei que regulamente. Aí nós sabemos que existem interesses e interesses em conflito dentro de uma casa legislativa como o nosso Congresso aqui no Brasil, né? Teríamos até um problema dentro de que você está comentando. Pensa o seguinte, o pessoal de repente alarmou essa situação, vai acabar a demissão sem justa causa. Gente, se acabar a demissão sem justa causa, nós vamos ter um problema, porque assim, se você foi demitido por justa causa, não tem seguro-desemprego. Logo, se existe só uma única forma de demissão, você vai inviabilizar a essencialidade desse benefício. Esse é um ponto. Então, assim, vai deixar de existir o seguro-desemprego? Segundo ponto, a multa dos 40% que o trabalhador recebe, que na verdade o patrão paga um pouco mais, que fica retido lá na caixa, esse valor, essa indenização, vai perder a sua função. Ela deixa também de existir. E aí, um outro ponto que não se cogita e as pessoas esquecem é o seguinte, se for demitido por justa causa, o empregado perde o aviso prévio, porque ele não vai cumprir, e ele vai perder também a questão das verbas que ele não completou, os proporcionais, melhor dizendo. Então, assim, o cara trabalhou 10 meses, não deu um ano, esse proporcional de 10 meses ele perde na demissão por justa causa. Então, quando o pessoal vende isso dessa forma, que olha, não, a questão vai ser só justa causa, olha o problema que nós vamos gerar para o nosso país. E o STF, por mais que tenha alguns burburinhos aí para fins políticos, a gente sabe que o STF não vai colocar o dedo nessa ferida, ele não vai entrar nesse ponto, porque a gente sabe que vai ter resquícios dentro do que você falou, de interesses dos dois lados. Dentro do Congresso, graças ao bom Deus, existem os dois lados. Não deve ter nem só um e nem só o outro, porque senão aí só um vai decidir. Não, então é bom que exista essa oposição e essa oposição trabalhe para o bem da sociedade como um todo. Nós não podemos ter representantes só de um lado. Então, até porque a sociedade não é formada só de um lado, né? Não. Então, assim, a gente precisa entender que é um tema muito delicado para o STF, através de uma única canetada, abolir esse tipo de situação, acabar com esse tipo de situação. Então, não vai ter só demissão por justa causa. Isso, numa linguagem atual, é uma fake news, né? É uma fake news. Então, assim, não vai ter esse negócio. O que a gente vai observar é o desfecho de tudo isso, que aí eu falo que o grande problema é a empresa está demitindo um trabalhador com uma causa justificável. Então, vamos lá, vamos trabalhar num exemplo aqui. Olha, Denner, vamos imaginar que a gente trabalhe junto e você é o meu empregador. Você chega para mim e fala assim, Roberto, estou te demitindo porque eu não tenho condições mais de bancar o teu salário. Eu estou passando dificuldade, eu vou ter que reajustar a questão financeira. Ok, nosso contrato está rescindido, está aqui teu dinheiro e vai embora. Bom, você pode não estar passando essa dificuldade financeira. Você só queria demitir eu, mas você está apontando ali. Aí o que vai acontecer? Se você aponta essa causa na minha rescisão, eu vou poder depois ir lá na justiça e falar assim, não, tá vendo? Porque a convenção dá o direito do trabalhador e acionar a justiça para discutir essa causa. Ponto. Ou também, sobe no parênteses, também acionar o Poder Judiciário ou geralmente isso acontece quando há demissões em massa por razão econômica da empresa. Sentar tanto com o sindicato patronal, tanto com o sindicato dos empregados, da categoria dos empregados, e a partir dessa reunião, a partir dessa conversa, conseguir, de alguma maneira, um tipo de acordo, seja diminuição de impostos, seja parcelamento de algum tipo de verba, conseguir, a partir desse esforço conjunto entre os dois sindicatos, a manutenção desses empregos. Pode tentar. Esse é um contexto em massa, né? A gente poderia trabalhar. Geralmente isso acontece quando há demissões em massa, né? Agora, mas não impede no caso individual. Vamos
falar no aspecto individual, trazendo isso à tona, no individual, você me demite e fala, olha, eu estou te demitindo porque eu não tenho condição financeira de te manter. Ok. Isso vai dar direito do trabalhador ir na justiça e falar assim, olha, a empresa me demitiu, o Denner me demitiu porque ele falou que ele não tinha dinheiro. Mas a empresa está sobrevivendo, ele tem dinheiro sim, então eu quero que ele prova para mim que ele não está passando essa dificuldade. Olha o problema que nós só vamos entender ao longo do tempo. Nós não sabemos o desfecho de tudo isso. Mas o trabalhador ele poderá ir lá na justiça questionar a causa que você apontou. Qual vai ser? Nós não sabemos. Eu acho que se tiver algum advogado falando, vai ser assim o assado, ele deveria... É mãe de nada. Né? É mãe de nada. Então, assim, nós não sabemos o desfecho dessa história. Não. O fato é que ainda vai ser permitido a demissão unilateral, você pagando certinho os direitos da pessoa, e o trabalhador, a depender da situação, vai conseguir receber os benefícios. Ponto final. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado. Se as pessoas que acompanharam a gente conseguirem entender que existe causa justificável e justa causa, já está de ótimo tamanho, porque aí a gente já começa a entender que a justa causa é aquela lá da CLT. Tem um rol. Tudo que é punitivo na lei brasileira, ela vem em rol. Para não deixar aberto, porque senão vira bagunça. Né? Exatamente. Se a gente pegar os crimes, eles têm um rol. Então, tudo tem um rol. Nada é... Isso está expresso. Isso. Então, assim, quando a gente fala de punições de rescisão de contrato de trabalho, que é uma justa causa, tem rol. Tem que seguir o que está lá. Se não tiver lá, não é justa causa. A causa justificável, você pode apontar dentro da convenção 3 situações, mas existem outras situações que não se encaixam ali, que você pode apontar que é uma causa justificável também. Né? Então, a gente pode falar em vários aspectos, mas geralmente entra na parte financeira, produção e comportamento no ambiente de trabalho. Mas, enfim, esse é um cenário que seria necessário trazer para as pessoas, para que eles entendessem esses contextos diferentes. Para vocês que acompanharam aqui esse bate-papo, que gostaram, se quiser deixar a curtida aí de vocês. Se tiver alguma dúvida, estiver assistindo depois, se quiser deixar nos comentários também, chama a gente, pode tirar todas as dúvidas relacionadas a isso, porque essa questão, Dr. Denner, eu sempre falo assim, nós estamos vivendo a era da manchete. E a era da manchete ela é muito perigosa, porque normalmente a manchete ela não corresponde com o teor da notícia, com o teor dos fatos realmente. Às vezes a manchete é só uma forma de te pescar. E Sim. se isso for feito de forma maliciosamente para gerar caos social ou para prender alguém ali, está gerando prejuízo. A gente vê em diversos grupos, em diversos lugares, inclusive amigos advogados que vieram conversar com nós, que história é essa que vai acabar a justa causa? A demissão sem justa causa, melhor dizendo. Gente, cuidado. Sim, sempre que tiver uma dúvida, leia a notícia na íntegra, vê pontos e contrapontos. Não vai acabar esse negócio de demissão sem justa causa. Isso vai continuar, até porque se o Estado viesse proibindo as empresas de demitir, nós teríamos uma insegurança, poderíamos ter vários outros problemas financeiros que o Estado não quer entrar. Mas também o Estado não vai deixar nenhum trabalhador desamparado a ponto de tchau, você não vai receber nada e você se vira, dá teus pulos. Então, por isso a importância das narrativas. Né? Exatamente. Por isso a importância, além de se aprofundar um pouco mais no assunto, hoje a gente tem um fenômeno, como você bem disse, a pessoa lê um texto, ela já tem opinião formada sobre o assunto. E pior, lê uma manchete, como você disse, e já tem opinião formada sobre o assunto. Exatamente. Todas essas hipóteses que podem vir a ocorrer ou não com a aplicação da Convenção 58, repito, depende do Congresso Nacional, depende de uma lei que regulamente todos os pontos e contrapontos. Até porque não tem marcação de data do julgamento. Então, assim, o STF pode julgar isso ainda, não posso falar amanhã, porque eles não estão trabalhando ainda, né? É só a partir de fevereiro. Então, assim, eles podem julgar em fevereiro, mas eles podem julgar lá em dezembro. Nós não sabemos nem se vai julgar esse ano. Mas algumas pessoas
aproveitando da narrativa, e aí aqui eu não estou falando da minha opinião política, mas as pessoas aproveitando da narrativa de que o PT voltou à presidência, voltou a encabeçar alguns partes do governo, ele estaria mexendo isso para poder punir o empresário e tal. Calma, gente, não é assim. As coisas elas são um pouquinho diferentes. Existem regulamentações que precisam ser trabalhadas, ainda não tem. Ainda que vá julgar isso, vocês podem ser demitidos e a empresa pode demitir. Então, ficar atento a esses pontos, tudo vai acontecer como vem acontecendo. Eu sempre falo assim, um país é como um navio. Para você virar ele, demora muito. Ele não é um jet ski. Exatamente. Faz assim. Então, vai levar um tempo para você conseguir virar essa ideia de acabar com demissões, o que eu não acredito, tá? Eu acredito que vai continuar como está. De repente aparece uma lei aqui, outra ali, para regulamentar uma situação, mas eu não vejo nada astronômico do que estão pregando o caos. Tá? Então, calma, trabalhem. Você que é trabalhador, continua fazendo o seu serviço, faça da melhor forma. E você que tem uma empresa, continue empregando. Se você tem condições de contratar, contrate. Se você tem condições de manter, mantém. E se você não tem condições, demite. É o que tem para hoje. É o que nós temos para hoje. Então, tenham essa liberdade. Não caiam nessas narrativas. Eu acho que esse é um ponto muito importante. E na dúvida, sempre procure um especialista da sua confiança, alguém que você acha que pode agregar e valores, né? E ajuda você a resolver os seus problemas. Dr. Denner, muito obrigado por esse bate-papo. Foi esclarecedor. Acredito que as pessoas conseguiram aí compreender. Agradeço a todos que passaram por aqui, deixaram, né, o seu joinha, participaram aqui com a gente. E daqui 15 dias a gente volta aqui com outro tema, com coisa que está na atualidade, até mesmo para esclarecer o pessoal que normalmente aí fica meio perdido com notícias. Gente, por fim, cuidado com o grupo de WhatsApp. Cuidado com vídeos de redes sociais. Se você quer saber sobre temas trabalhistas, se você tem dúvida de alguma coisa, você pode acompanhar os nossos perfis e você pode participar das nossas lives a cada 15 dias aqui também para bater um papo. Se quiser sugerir algum tema, se viu alguma notícia e quer saber se é verdade ou não, se procede ou não no âmbito legal, se realmente pode mandar para a gente no direct sobre essas notícias, a gente conversa, a gente bate um papo, a gente traz inclusive para temas de live aqui para esclarecer, né? Que a ideia é trazer esse bate-papo aqui para as pessoas também tirarem essas pulgas atrás da orelha, essas mentiras que são propagadas de forma, às vezes, intencional ou às vezes por ignorância. Então, doutor, obrigado e daqui a 15 dias a gente se vê aqui novamente. Perfeito, agradeço mais uma oportunidade da gente estar levando conhecimento e esclarecimento para o nosso ouvinte, para o nosso público, né? E agradeço e até a próxima. Um abraço, boa tarde, tchau, tchau. Um abraço.